senhoras, senhores, jovens, crianças, queridos irmãos no ideal espírita, iniciando um trabalho de divulgação da doutrina espírita, pretendemos desenvolver o estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, conjugado ao livro Vivendo o Evangelho de André Luiz Espírito. Inicialmente, gostaríamos de agradecer a todos aqueles, encarnados e desencarnados, que de uma forma ou de outra têm colaborado para que esse estudo, esse trabalho possa vir à tona. Pequena contribuição de nossa parte, que possa ele ser semelhante ao conto já amplamente divulgado pela querida mentora de nossa casa, Joana de Ângeles, que ele possa ser semelhante à pétala de rosa colocada sobre o copo d'água plenamente cheio, mas que com certeza não vem contribuir para derramar o líquido já existente nesse copo. Ou também, que ele tenha a função do raio de luz que penetra o pântano sem contaminar, sem se autocontaminar. Inicialmente, para que esse trabalho atenda plenamente os seus objetivos, gostaria de fazer uma pergunta. Por que estudar doutrina espírita? Quem nos esclarece essa pergunta é Manuel Filomeno de Miranda, espírito, que nos fala que estudamos doutrina espírita para ser menos vezes enganados e jamais enganar alguém, pelo menos conscientemente. Em outras palavras, estudamos doutrina espírita para ser menos vezes hipnotizados e jamais hipnotizar alguém, pelo menos conscientemente. Gostaríamos de esclarecer também que esse trabalho será um esforço hercúleo de André Luiz, nesse livro Vivendo o Evangelho, através da mensagem da mediunidade de Dr. Antônio Baduy Filho, que elaborou em torno de 400 textos para nos esclarecer sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Iniciando esse trabalho, nós vamos estudar uma mensagem do Espírito Verdade a Allan Kardec, que posteriormente o autorizou a colocá-lo como prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Em seguida, estudaremos 2 textos, um comentando este prefácio e o segundo texto comentando o prefácio do livro Vivendo o Evangelho. Que esse Jesus de bondade, esse Jesus de amor, esse Jesus de ternura, nos abençoe a todos. E nessa mensagem recebida por Allan Kardec, posteriormente inserida como autorizada a ser inserida como prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Verdade inicia nos dizendo que os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a terra
e semelhante a estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. O Evangelho de Jesus, vindo à tona através, atualizado pelo Evangelho segundo o Espiritismo, tem essa nobre função de iluminar o caminho de todos nós, abrindo os olhos de todos nós também, que aqueles que ainda somos considerados cegos frente ao entendimento do Evangelho. 2000 anos após a estada de Jesus na Terra, ainda temos muita dificuldade de colocar em prática as sublimes lições desse arquiteto e artífice do nosso planeta, que é Jesus. Então, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual o imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhante a estrelas cadentes, vem iluminar e abrir os olhos aos cegos. O Evangelho de Jesus, o Evangelho comentado, atualizado pela doutrina espírita, através do Evangelho segundo o Espiritismo, tem essa tarefa de iluminar o caminho iluminar os nossos caminhos e abrir os nossos olhos para ter uma visão diferente das doenças na Terra. É a mensagem moral comum a todas as religiões da Terra. Um dia ele será estudado por todos nós, porque tem essa missão de nos acompanhar vida fora, abrindo os nossos olhos, iluminando os nossos caminhos. Certo? Prosseguindo, o Espírito Verdade nos diz: eu vos digo em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. A mensagem do Evangelho deverá ser espalhada por toda a terra. Deverá ser espalhada por toda a terra e restabelecida no seu verdadeiro sentido, aquele sentido que Jesus deu a ele quando ele esteve conosco. Então, são chegados os tempos, o próprio Jesus nos fala que tudo o que há de oculto há de ser revelado. E é essa revelação, essa terceira revelação que veio não veio como as duas primeiras, uma personalizada em Moisés, a outra em Jesus, é a doutrina dos Espíritos, que tem a capacidade de reviver, de reaver tudo aquilo que Jesus nos disse naquela oportunidade. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e o cântico dos anjos se lhes associa. Então, as grandes vozes são esses espíritos a serviço de Jesus, a serviço do Senhor há muito tempo, que estão acompanhando o processo evolutivo do nosso planeta e o nosso processo evolutivo desde quando o planeta começou a reunir os seus átomos físicos para se dar a sua formação, para que se desse a sua formação. Então, as grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Os espíritos é que são os principais incumbidos de divulgar a doutrina espírita. No Brasil, a primeira casa espírita foi fundada em 1865, na Bahia. Então, é as grandes vozes do céu, esses espíritos a serviço do Senhor, que têm a principal incumbência de divulgar a doutrina espírita. Prossegue o Espírito Verdade nos dizendo que nós os convidamos a vós, homens, para o divino concerto. Então, todos nós estamos convidados. Joana de Ângeles, numa oportunidade, ela nos fala que
Jesus, no entanto, aguarda trabalhadores para servir em sua seara. Não importa se seja da primeira ou da última hora, mas que produza para cada semente 100. Felizes por estar entre os chamados e na esperança, na expectativa de um dia poder estar entre os escolhidos. Então nós vos convidamos a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que, no hino sagrado, elas se estendam e repercutam de um a outro extremo do universo. Toda vez que nós pensamos, esse pensamento viaja pelo universo. Quando nós falamos, externando esse pensamento, e quando nós agimos, externando a nossa fala, o nosso pensamento, com certeza, isso vai repercutir de um extremo a outro do universo. Homens e irmãos a que amamos, aqui estamos junto de vós. Então é o Espírito de verdade nos falando mais uma vez que nunca nos deixariam órfãos e nem abandonados, que ele voltaria para o Pai e que se não voltasse para o Pai não tinha como condições de nos mandar o Espírito verdade, que ia nos dizer tudo o que ele nos disse e muito mais. Eu não vos deixarei órfãos e nem abandonados, eu pedirei a meu Pai e ele vos encaminhará outro novo Consolador, um novo Consolador que vos relembrará tudo o que vos tenho dito, que vos falará de outras coisas que não podereis entender por enquanto, e esse Espírito de verdade estará convosco para sempre, estará convosco para sempre. Homens e irmãos, aqui amamos, aqui estamos juntos de nós. Nunca estaremos órfãos e nem abandonados, nas palavras de Jesus. E, dando sequência agora, vamos estudar o texto que recebeu por parte de André Luiz, o título de Solução Divina, inserido no livro Vivendo o Evangelho, comentando este prefácio que nós acabamos de estudar. E André Luiz inicia nos dizendo que o Evangelho é a solução divina aos problemas do Espírito. Com certeza, o Evangelho, segundo o Espiritismo, revivendo a mensagem de Jesus, é a solução divina a todos os problemas do Espírito. Toda vez que nós defrontarmos com uma situação, uma dificuldade qualquer, um problema, uma dor, um sofrimento, uma angústia, com certeza, se nós abrirmos o Evangelho, segundo o Espiritismo, e fazer dele uma leitura, essa parte moral do Evangelho de Jesus comum a todas as religiões, com certeza nós vamos encontrar a solução para enfrentar essa dificuldade. O Evangelho é farol, ilumina o caminho. Com certeza, o nosso processo, a nossa evolução é um farol, é um processo que está anos-luz à nossa frente, é um farol que está anos-luz à nossa frente, iluminando o nosso caminho. Então, o nosso processo evolutivo é isso aí. Somos seres perfectíveis, todos nós destinados à perfeição. Partimos de Deus simples na forma e ignorante no conhecimento e vamos voltar a Ele na condição de espíritos perfeitos. Somos todos o filho pródigo da parábola de retorno à casa paterna. O Evangelho é o farol, ilumina o caminho. Lição orienta a alma. Lição orienta a alma. Então a mensagem do Evangelho, ela é sempre uma lição para nos orientar a alma, para nos orientar a nossa alma, não o nosso físico. Jesus foi o maior contador de histórias que a Terra já conheceu, sempre ilustrando os seus ensinamentos de forma simples, através de contos, de pequenas histórias, para que nós pudéssemos, ao longo do tempo, ir entendendo essa mensagem de Jesus. Lição orienta a alma. O único título que Jesus aceitou foi essa de mestre. Por isso, toda a sua mensagem é lição, orientando a alma do ser humano.
é bússola, indica o nosso caminho. Então, o Evangelho é bússola, nos fala André Luiz, indica o nosso caminho. Com certeza, nós vamos, ele tem condições de nos indicar o caminho correto a ser tomado. Temos uma distância a percorrer e podemos escolher o caminho. Podemos ir através de uma pista asfaltada, podemos ir para o meio do mato, por exemplo, podemos ir voando, podemos escolher a forma, o caminho a ser tomado. A distância é a mesma que temos que percorrer, certo? E podemos escolher esse caminho, viajá-lo, percorrê-lo numa cadeira de roda, numa bicicleta, num automóvel, num avião, a pé, pelo meio do mato, pelo meio do mato. Podemos escolher o nosso caminho. É as nossas atitudes que vão nos dar condições de escolher o caminho. É o esforço que eu pratico para fazer o bem que vai me dar condições de percorrer de melhor forma esse caminho. O Evangelho é coragem, afasta a tibieza, com certeza. Ainda somos seres fragilizados na hora de tomar as atitudes necessárias para que o bem possa prevalecer em nós ou possa ser inserido em nós, as inseguranças físicas através do ciúme, as inseguranças psicológicas através do ciúme, a insegurança física através da inveja, faz com que nós tomemos a decisão errada no momento, ou no momento indevido, não conseguimos decidir e decidir sem fazer mal a ninguém, principalmente a nós mesmos. A primeira caridade que devemos fazer é para conosco, para que nós tenhamos a força necessária e suficiente para percorrer de forma simples, mas correta, o caminho que temos pela frente. O Evangelho é paz, aquieta o coração. O Evangelho é fé, fortalece o ânimo. O Evangelho é bálsamo, ele alivia o sofrimento. O Evangelho é esperança, afasta a aflição. Tudo isso o André Luiz Espírito vem nos esclarecer, para que nós tenhamos a confiança de, estudando o Evangelho, estudando a mensagem espírita, nós possamos vencer as nossas dificuldades, caminhando em frente, vencendo todas as nossas dificuldades. O Evangelho é chama, acende o amor. O Evangelho é o bem, dignifica a vida. Dignidade, nas palavras de Jesus, é honra, é a certeza do dever cumprido. É a certeza do dever cumprido. No diálogo com os apóstolos, na casa de Pedro, à noite, naqueles tempos apostólicos, o apóstolo pergunta a ele, o discípulo pergunta a ele: o que é dignidade, mestre? Dignidade, nas palavras de Jesus, respondendo ao discípulo, ele nos fala que dignidade é honra, é a certeza do dever cumprido. Então, na prática desse bem, que o Evangelho nos dá condições de exercer, nós temos condições de ter as nossas atitudes dignificadas, dignificando por consequência a nossa vida. O Evangelho, as páginas de O Evangelho segundo o Espiritismo, prossegue André Luiz nos falando, constitui roteiro seguro para a renovação íntima e trazem de volta as lições de Jesus em sua simplicidade geral, em sua simplicidade original. Então, é como nós falamos anteriormente, a beleza que o Evangelho de Jesus foi escrita, com palavras simples, com pequenas histórias para ilustrar os seus ensinamentos, e revividas pelo Evangelho segundo o Espiritismo, constitui roteiro seguro para a renovação íntima de cada um de nós e trazem de volta as lições de Jesus em sua simplicidade geral. Jesus usou das palavras mais simples, numa linguagem mística, mas de uma beleza incomum,
para esclarecer aquela multidão que na época tinha muito mais dificuldade do que nós ainda temos hoje. Prossegue André Luiz nos falando que nele Allan Kardec promove o encontro do amor na Boa Nova com a razão na doutrina espírita. E é a respeito deste precioso conteúdo que tecemos as considerações singelas que compõem esta série de textos. Nele, Allan Kardec, esse missionário do Cristo, escolhido por todas as lideranças da Terra para codificar a doutrina espírita e também pelo próprio Jesus, nele, Allan Kardec promove o encontro do amor na Boa Nova com a razão, o raciocínio na doutrina espírita, e é a respeito desse precioso conteúdo que tecemos as considerações singelas que compõem esta série de textos. Modesta tentativa de compreensão maior da palavra divina. Desejamos sinceramente, leitor amigo, que estes comentários simples sejam úteis a seu esforço de transformação moral. André Luiz, Ituiutaba, 25 de março de 2005. É a cidade onde o médium residia, onde ele recebeu essas mensagens. Muitos passaram por maior ou menor alteração. Refere-se o autor, uma nota do médium, que todos os textos foram revisados pelo espírito André Luiz, inclusive os já publicados na imprensa espírita e como mensagens avulsas. Muitos passaram por menor ou maior alteração quanto à forma, alguns também quanto ao título, outros foram reescritos sem qualquer prejuízo do conteúdo. É uma observação do médium ao trabalho de André Luiz. E passamos agora a estudar o texto que recebeu por parte de André Luiz o título de Consolador Prometido. É o texto número 1, Vivendo o Evangelho, do livro, inserido no livro Vivendo o Evangelho, que serve de base para o prefácio desse livro. Um Consolador Prometido, é o título dele, dado por André Luiz. E ele inicia esse texto nos falando que Deus fala às criaturas de acordo com a necessidade e o entendimento de cada época. Então, para não devassar a mente de cada um de nós, Deus fala às criaturas de acordo com a necessidade e o entendimento de cada época. E André Luiz vai nos esclarecer o seguinte: Moisés aponta a terra prometida. Ele não poderia ir além disto, prometendo àquela multidão que o acompanhava uma terra para que eles pudessem viver, para dar condições a eles de ter uma vida útil, e viver de forma agradável a todos eles. Então, Moisés aponta a terra primitiva, é a linguagem que ele poderia dizer para que aquela multidão pudesse o acompanhar. Jesus anuncia o reino de Deus. Então, Jesus vem nos falar de uma terra diferente. Esse reino de Deus, o reino de Deus está dentro de ti mesmo. É nós que vamos construir esse reino de Deus dentro de nós. Ele não está longe de nós, não. O reino de Deus está logo ali, está dentro de nós. Vai depender de nós modificarmos a nossa paisagem mental para que esse reino de Deus se instale no nosso mundo íntimo, para que para que todos nós possamos viver essa mensagem de Jesus, instalando em nós mesmos esse reino de Deus. Kardec descortina o mundo espiritual. Então, a mensagem espírita chegou quando toda a base científica, acadêmica, já tinha condições de ser por nós passadas, já tinha chegado à Terra. Todas as ciências já tinham chegado à Terra, e que poderia ser nos transmitida através das academias. Então, Kardec,
o infinitamente, já tínhamos acesso ao infinitamente grande através dos telescópios, do infinitamente pequeno através dos microscópicos. Então, Kardec descortina o mundo espiritual, né? Então, descortina esse mundo espiritual, nos mostrando que a nossa verdadeira vida não é a vida física, a vida na Terra, é a vida espiritual. Somos espíritos, estamos alma quando reencarnamos na Terra, para colocar em prática todo aquele ensinamento que nós aprendemos na realidade, é no mundo espiritual. Viemos aqui para colocar em prática esse aprendizado que se faz normalmente no mundo espiritual. A Terra é uma abençoada escola onde nós viemos e voltamos, viemos aqui infinitas vezes na busca da felicidade e da perfeição. Então Moisés aponta a terra prometida, Jesus anuncia o reino de Deus, Kardec descortina a nossa verdadeira pátria, a pátria espiritual. Moisés legisla com ameaça, Jesus exemplifica o perdão, Kardec exalta a caridade. Então a tese espírita é: fora da caridade não há salvação. E caridade não é somente dar roupa, dar agasalho, dar alimento, dar teto. Caridade, na posição, no ensinamento kardeciano, é ser educado, é ter paciência, é ser tolerante. Caridade é ser forte e estar ao lado dos fracos, parecendo fracos, para auxiliá-los. Moisés legisla com ameaça, Jesus exemplifica o perdão, Kardec exalta a caridade. Moisés aplica a justiça, Jesus usa da misericórdia, Kardec expõe a lei de causa e efeito. Então a mensagem é diferente. Para cada época a mensagem divina vai chegar para nós conforme as nossas necessidades e os nossos merecimentos, para que nós possamos, estudando essa mensagem e somando a ela aquilo que nós já conhecemos, mudando a nossa paisagem mental. Moisés produz fenômenos, Jesus surpreende com prodígios, Kardec explica a mediunidade. Então Moisés atravessa o Mar Vermelho, produzindo fenômenos. Jesus surpreende com fenômenos, Jesus curava a todos. Não era milagre, não. É porque ele conhecia as leis divinas com muito mais profundidade, já naquela época, conhecia as leis divinas com muito mais propriedade do que nós ainda hoje conhecemos. Jesus ensina com bondade, Kardec revela o bom senso. Então Kardec revela o bom senso, vem nos orientar nesse momento que nós já temos o raciocínio psicológico preparado para novos ensinamentos, para entender com profundidade essa mensagem esclarecedora de Jesus. Moisés disciplina, Jesus liberta, Kardec esclarece. Então, naquele momento que Moisés esteve à terra, havia necessidade de disciplinar o ser humano, como ainda hoje necessita, mas a ignorância era muito maior. Toda violência e toda brutalidade é fruto da ignorância, do desconhecimento. Já foi feito muito, mas há muito para fazer ainda. Jesus liberta. Então Jesus vem nos libertar das nossas dificuldades, nos trazendo a lei do amor, o amor que liberta uma multidão de pecados, o amor que que afasta uma multidão de pecados de dentro de nós. E Kardec esclarece. Nós já temos nessa oportunidade a condição de entender com mais clareza a mensagem simbólica que Jesus nos passou. Moisés recebe os mandamentos, Jesus comunica-se com o Pai, Kardec dialoga com o Espírito Verdade. Moisés então recebe os mandamentos no monte,
Jesus comunica-se com o Pai. Ele materializou Moisés de um lado e Elias de outro, o grande profeta e o grande legislador, e dialogando com o Pai, recebendo a mensagem do Pai. Este é o vosso Filho, a quem vos afirmo, vos confirmo. Kardec dialoga com o Espírito de Verdade. Então, o Espírito de Verdade esteve ao lado de Kardec o tempo todo, durante a codificação espírita. O Espiritismo é o codificador, é o consolador prometido pelo Cristo, para dar continuidade ao plano divino de conhecimento espiritual. Então, quando a Terra estava preparada para receber isso aí, já tinha toda a base científica que a Terra tinha necessidade de receber, da ciência física, Kardec foi escolhido para codificar a doutrina espírita, esse consolador prometido pelo Cristo, e dar continuidade ao plano divino de conhecimento espiritual. Então, a mensagem espiritual, as leis divinas, entre outras coisas mais, estão inseridas nesse Evangelho, as leis morais da vida, certo? Para que nós pudéssemos começar, para que a Terra pudesse iniciar um novo período, o período de regeneração, com essa mensagem esclarecedora e consoladora prometida por Jesus, pudesse chegar até nós, contendo, entre outras coisas, as leis morais da vida nessa mensagem. Então, Kardec, o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus, pelo Cristo, para dar continuidade ao plano divino de conhecimento espiritual, chegada à terra das leis morais da vida. Moisés é a lei, Jesus é o amor, Kardec a razão, Kardec o raciocínio. Então, Moisés a lei, que ele trouxe para nós, foi trazer para nós a primeira lei, é a dívida de gratidão que nós temos para com ele. As primeiras leis, as primeiras notícias das leis morais da vida veio através de Moisés. Jesus veio levantar a bandeira do amor, e Kardec o raciocínio, para que nós pudéssemos entender com profundidade a mensagem espiritual, a mensagem divina. Com essa mensagem, nós finalizamos esse primeiro estudo, agradecendo a todos que poderão ter a oportunidade de nos ver através das redes sociais. Que esse Jesus de bondade, esse Jesus de amor, nos abençoe a todos. Que assim seja.